Aleluias! Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acima de todas as coisas, seja bendito o nome do Senhor. Quero desejar, primeiramente, um feliz Natal a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal no YouTube, a todos os nossos membros da igreja e amigos. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e é com fé, é com alegria que realmente chegamos mais um final de semana. Que Deus abençoe a todos ricamente e que você possa aproveitar esse dia de Natal, ter uma reflexão, pensar no que Jesus Cristo veio fazer. De fato, ele veio morrer por nós, ele veio se entregar por nós no Calvário para que nós tivéssemos uma vida melhor. E ele sim entregou a sua vida por nós para que você e eu fôssemos perdoados dos nossos pecados. A grande maravilha do Senhor, a grande alegria de Deus é ver você e eu crendo nele, amando a ele e dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor aceitou o desafio de se entregar na cruz, de morrer pelos nossos pecados. Onde quer que você estiver, eu gostaria de convidar você hoje a estar conosco. O nosso capítulo da Bíblia, nós vamos falar do livro sagrado de Provérbios, capítulo de número 25. Hoje é 25 e nós vamos falar do capítulo 25 de Provérbios. Vamos pegar, é claro, alguns versículos, algumas referências aqui bíblicas. Claro que não dá para nós lermos todo o capítulo de Provérbios, mas eu prometo pontear aqui alguns versículos que eu considero de extrema importância para todos nós. Eu quero aproveitar e falar com você que quarta-feira eu estarei de volta, sexta-feira também, e dia 1º, próximo domingo, o nosso primeiro culto do ano de 2023. Eu vou preparar uma mensagem toda especial, vou preparar alguns passos importantes que nós precisamos dar, que nós precisamos ter nesse ano de 2023. Uma das coisas mais importantes que eu gostaria de falar: temos que deixar algumas coisas para trás. Verdade, não dá para seguir adiante levando, carregando conosco alguns pesos do passado. Se faz necessário deixar algumas coisas para trás. E deixa eu lhe dizer, dentre algumas coisas que precisam ficar para trás, às vezes até algumas amizades é necessário deixar para trás. Existem amizades tóxicas, existem amizades que acabam sobrecarregando o emocional das pessoas. Existem pessoas que elas estão ao seu lado, mas parece que você tem que carregá-las, você tem que fazê-las felizes, você precisa estar sempre fazendo alguma coisa que motiva essas pessoas, ou às vezes você precisa estar sempre cedendo, você às vezes abre mão de algumas coisas do seu prazer para ajudar essas pessoas. Então, não é amizade assim. Eu acho que nós precisamos ter um relacionamento onde um motiva o outro e não apenas alguém está sendo sugado, alguém está trazendo o outro para cima, tentando ajudar. E a pior coisa na vida é tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Exatamente, existem pessoas que elas não querem ser ajudadas. Pelo contrário, elas querem sugar a energia que você tem, o vigor que você tem, o ânimo que você tem. Elas querem, de alguma forma, são até usadas pelo mal para poder jogar você para trás. E às vezes você dá muita atenção a estas coisas. Por exemplo, o sentimento religioso. Eu tenho descoberto que o sentimento religioso é uma praga. Ele aprisiona as pessoas, ele faz com que as pessoas sejam cativas dos pensamentos religiosos. Quantas coisas nós achamos que é pecado e por pensar que é pecado nós nos privamos, às vezes até emocionalmente. E quantas coisas que é pecado
e a religião passa por cima e você acaba praticando algumas coisas que é pecado, mas a religião releva e você acaba passando por cima. Então, o que eu preciso, pastor José Maria, nesse 2023? Bom, 2023 nós vamos precisar da palavra de Deus. Vamos aproveitar hoje, então, que esse dia é importante, hoje estarmos juntos? Provérbios, capítulo de número 25, verso 1, diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram aos homens de Ezequias, rei de Judá. No tempo do rei, Salomão fazia com que os seus provérbios chegassem até outras pessoas. A glória de Deus, diz aqui o verso 2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos homens é esquadrinhá-las. Ah, meu Pai eterno. O que é isso, pastor José Maria? O que quer dizer esse versículo? Eu vou te explicar naquela versão da Bíblia que eu peço sempre que você a tenha com você. Se eu não explicasse esse versículo 2 e você lesse na versão aqui da Nova Bíblia Viva, você entenderia sem que eu explicasse. Então eu vou ler aqui para você na Nova Bíblia Viva. O que diz aqui a Nova Bíblia Viva? Diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa do que ela nos explica ou do que elas nos representam. Uma outra versão vai ser mais clara. A versão diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tanto tentar descobri-las é a glória do homem. Ou seja, muitas vezes Deus, em outras palavras, Deus passa por cima de algumas coisas, mas o homem, muitas vezes, ele leva tudo ao pé da letra. A Nova Bíblia Viva vai dizer assim: os mistérios que Deus não revelou ao homem mostra a sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-los. O que quer dizer então esse versículo? Bom, vamos pensar de forma que muitas vezes Deus, tem duas formas que eu quero explicar esse versículo. Deus releva algumas coisas por amor ao homem, mas o homem muitas vezes não releva nada. Ele quer levar tudo ao pé da letra. Quantas coisas Deus nos perdoou por amor a Ele mesmo? Se Ele fosse levar tudo a cabo, você e eu nem estaríamos aqui. A glória de Deus está em encobrir as coisas e a glória do homem em descobri-la. Também se fala do mistério. Aí já é outra explicação agora. Os mistérios de Deus é como se Deus encobrisse para que nós procurássemos os mistérios. Então são duas explicações que eu posso pegar aqui e fazer duas aplicações. Vamos primeiro fazer uma aplicação prática. Pensar no sentido de Deus encobre no sentido de relevar, no sentido de não elevar tudo a ferro e fogo, porque senão nenhum de nós existiríamos na presença dele. E muitas vezes o homem quer levar tudo a ferro e fogo. Então já aprendemos aqui, em casa, na família, algumas coisas precisam ser relevadas. Agora, outra explicação que eu posso falar, na glória de Deus, a glória de Deus está naquilo que Ele esconde de nós e a nossa glória está em descobri-lo. Ou seja, muitas vezes Deus, Ele faz com que nós possamos procurá-lo. No livro de Isaías diz que Deus quer que nós o procuremos. E Ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora eu quero falar de um outro texto aqui. O versículo 6 vai dizer assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, achando que você é melhor que os outros. Infelizmente, há muitas pessoas que se gloriam na presença de algumas coisas que acontecem. Ela se acha melhor que os outros. Você conhece algumas pessoas que se acham melhor que os outros? Conhece? Pessoas que se engrandecem. Quando ela está numa situação pior, ela passa por você, estende a mão e pede ajuda. Quando ela consegue coisas, ela passa por você com o nariz empinado, como se ela fosse o rei do mundo. Infelizmente,
Existem pessoas assim. E nós precisamos, segundo aqui a palavra, não nos gloriar, porque nada que acontece nesse mundo é por nossa causa, é por causa daquele que morreu na cruz por nós. Vou ler o verso 11 agora, uma outra orientação do verso 11. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Uma das coisas mais importantes é falar a coisa certa na hora certa. Você quer aprender uma lição com provérbios? Fale a coisa certa na hora certa. E tem gente que fala a coisa errada na hora certa e a coisa certa na hora errada. Aprenda com o versículo 11 a falar a coisa certa na hora certa. Versículo 14 agora. Olha que lindo. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim o homem que se gaba de dádiva que não fez. Há muitas pessoas que acham que se gaba de coisas que nem fez. Isso é terrível. Como tem gente que se gaba, que se acha melhor que os outros. Existem pessoas que hoje, com o advento da internet, às vezes ela faz uma coisa e consegue muitos seguidores ou consegue muitas curtidas nos seus vídeos ou nas suas apresentações e ela começa a se achar que ela é melhor que os outros. Ela se gaba de coisa que ela nem tem. O bom é você crescer, mas deixar para trás um rastro que fica como legado daquilo que você fez. E o legado que você deixa é incontestável. É incontestável, tá? Outro versículo 17 vai nos dar uma explicação muito interessante. Hoje é dia de comemoração. Esse versículo aqui hoje, não vamos aplicar ele hoje não, tá? Versículo 17 de Provérbios 25, não vamos aplicar hoje não. Vamos deixar para aplicar depois do dia 1º. Vamos ver o que diz o versículo 17 do capítulo 25 de Provérbios. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Sabe aquela pessoa que está sempre ali, sempre, ela te cansa. Ela está sempre ali sugando, ela está sempre ali querendo saber de tudo que você fez. É o chamado, como é que eu diria a essas pessoas? Pessoas que quer tomar conta da vida dos outros, quer cuidar tudo ali. Então, Provérbios 25, 17 nos orienta. Cuidado para você não ficar muito indo na casa das pessoas e aborrecendo-a. Isso é uma coisa interessante, eu sempre disse para os pastores, e tem muitos deles me assistindo agora, aqui em Cuiabá mesmo, né, e outras partes do Brasil, e eles sabem que eu sempre ensinei, olha, você não pode ser muito amigo no sentido de perder o domínio pastoral. As pessoas precisam de um pastor e não de um amigo. É verdade. As pessoas precisam de um pastor e não de um amigo. Será que você não se tornou tão amigo do seu pastor que hoje você não consegue ouvi-lo mais como homem de Deus? Será que você não tornou-se tão amigo das pessoas que você não consegue exortá-las mais como servo de Deus? É necessário que nós reflitamos sobre isso. Eu sempre digo, eu não quero ser apenas seu amigo. Eu quero ser o seu pastor. Aquele que te orienta, aquele que te instrui, aquele que te ajuda a entender a palavra do Senhor. Eu poderia falar de muitos outros textos aqui. Bom, vou falar só de mais uma aqui para nós terminarmos. Está cheio de referências interessantes aqui. Aprenda isso. Cuide para que as pessoas não despreze a sua amizade. A coisa mais importante é você continuar sendo um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Uma mulher de Deus, uma pessoa que tem virtudes. Então, o texto diz, não seja frequente na casa do teu próximo. Não estou dizendo que você não tenha que ir, compreende? Aqui, o texto está dizendo assim, para você não ficar ali, sabe, como eu digo, insistindo, perturbando, para se tornar uma perturbação. Esta é a realidade. Tem uma outra orientação,
Versículo 19. Como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança nos desleal no tempo da angústia. Eu queria que você lesse comigo esse versículo agora na nova versão da Bíblia Viva. O versículo 19. Eu quero que você leia comigo o versículo 19 na versão da Bíblia Viva. Olha que coisa interessante o versículo 19 na Bíblia Viva, se você tem aí, ou até mesmo na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com dor no dente, com o dente estragado e andar com o pé quebrado. A Bíblia Viva vai dizer assim, ó: confiar no homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente e apostar corrida com o pé quebrado. Gente, uma coisa importantíssima é a confiança. Se você quiser ter a confiança, se você quiser dizer assim, pastor José Maria, eu preciso muito ser uma pessoa de Deus, lutar, eu digo para você o seguinte, você precisa ser uma pessoa confiante, uma pessoa de Deus, uma pessoa que respeita a confiança que alguém colocou em você. Esse texto 19 mexe muito comigo e eu vejo ele como uma grande orientação. Confiar em quem não merece confiança é como mastigar com dor de dente ou apostar corrida com o pé quebrado. Ainda falando do versículo 17, que eu disse que você não pode ser frequente na casa do seu parente. E aí existem pessoas que elas têm um defeito. Elas se convidam para estar na casa das pessoas. Elas se convidam. E sem contar com aqueles que às vezes até têm abuso de autoridade. É o pastor que se convida para estar na casa do membro. É o pastor que se convida para usar o carro do membro. É o pastor que se convida para o membro pagar a janta dele. É o pastor que se convida para o membro pagar o lanche dele. É o pastor que se convida para ir para um passeio. É o pastor que se convida para os obreiros fazerem a festa do aniversário dele, para fazer a confraternização da esposa dele. É o pastor que se convida para os obreiros fazer isso ou fazer aquilo outro em favor dele. Às vezes até coisas pessoais. E a pessoa diz assim, nossa, a pessoa se sente na obrigação de fazer. Às vezes o obreiro vai na casa do pastor, limpar, lavar, fazer coisa para a mulher do pastor. E é terrível isso, misericórdia. Misericórdia. A gente conhece muitas pessoas que quando elas se cansam e afastam da igreja, elas não querem mais voltar, porque elas foram abusadas. Elas foram abusadas. Elas dizem assim, poxa, pastor, eu conheci um lado que eu não queria ter conhecido. A esposa do pastor que abusou, às vezes abusa da autoridade, briga, quer dar ordem, quer mandar na igreja, quer mandar nas pessoas, quer obrigar as pessoas a fazerem coisas para ela, como se as pessoas fossem obrigadas a fazer. Você está na igreja para servir Jesus. Você é obreiro? Amém. Se você quer fazer algo voluntário, ótimo, maravilhas, né? Mas você não tem que servir obrigado, sentindo aí essa obrigação como se fosse uma auto-obrigação que você tem de servir o homem. A primeira coisa que você tem que entender, você deve servir a Jesus, e é claro, nós servimos a Jesus servindo as pessoas, mas esse servir é no Senhor, esse servir é voluntário e esse servir é no Senhor. É você ser generoso, é você fazer tudo com amor. Não é você deixar de fazer, de cumprir com as suas obrigações em casa por causa da igreja. Por exemplo, olha aqui para mim, vou terminar. Hoje é dia 25 de dezembro. Muitas pessoas estão na igreja porque o pastor diz, não, você tem que estar aqui na igreja, você é obreiro, você tem que estar aqui na igreja. Você não pode faltar. Se você faltar, você vai para o banco, né? Como eles dizem. E aí o que acontece? Ele mesmo está almoçando com a família e você está aí na igreja. Por que não fechou
por um período para que todos pudessem almoçar com a família e servir a Cristo com alegria. Às vezes o pastor viaja, né? Às vezes o pastor viaja e deixa escalado ali os obreiros para poder fazer. Eu sei que vocês servem com amor, com carinho, mas a família fica olhando de longe falando, poxa, cadê papai? O familiar que veio de longe, cadê o tio? Cadê a tia? Ah, ué, hoje eles não vêm almoçar com a gente? Estão na igreja o dia inteiro? Como assim? O dia todo na igreja? Qual o exemplo que eles vão dar para a igreja, para Jesus? Qual o exemplo que eles vão ter de Cristo? Meu amigo, presta atenção aqui, olha nos meus olhos, chega perto aqui. Às vezes o pastor viaja, você não vê o pastor, quem está fazendo a reunião é um substituto, é um outro pastor auxiliar, e o pastor viajou, está lá bem tranquilo com a família, participando, fizeram a festa de final de 24 de dezembro, e você está aí. Não estou dizendo que você não tenha que estar aí. Não, claro, eu também estou aqui, e nós temos cultos também, e as pessoas estarão presentes no culto. Mas acabou o culto da manhã, 7 da manhã, acabou o culto, as pessoas vão embora para casa. Depois tem um culto às 10, acabou o culto, as pessoas vão embora para casa. A gente fecha e só voltamos às 18 horas e 30 minutos para atender no culto da noite. As pessoas precisam viver família. Por exemplo, próximo final de semana, é dia 31 para dia 1º, de sábado para domingo. Como é que eu vou fazer uma vigília de sábado para domingo e pedir que todas as pessoas venham para essa vigília? Será que assim eu não vou quebrar o final de ano das pessoas? Eu pensei aqui, no nosso caso, nós decidimos fazer uma vigília de confraternização voluntária para quem quiser, de sexta para sábado. Porque aí, do dia 31 para o dia 1º, que neste ano especificamente caiu de sábado para domingo, você fica livre. Você fica livre para poder passar em casa. Ah, pastor, mas já acostumei passar na igreja. Mas dessa vez você vai passar em casa com a família. Depois de 2 anos de pandemia, você vai passar em casa com a família, vai fazer um cachorro quente, vai fazer uma pizza, sei lá o que você vai fazer, mas você vai passar com a família. Entende? Porque é importante, quem não ama os seus, quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Presta atenção nisso. Cadê o pastor, que é o responsável pela igreja? Ele está pregando ou ele mandou um substituto? Procure por ele. Aliás, tem pessoas que nem têm essa liberdade para procurar. Se a pessoa falar, cadê o pastor? Alguém fala assim, você quer saber por quê? O que você está? O pastor deve alguma satisfação para você? E a pessoa nem procura. Mas você precisa pensar nisso. Então, eu falei aqui do versículo 17. Não podemos criar muito, estar muito na casa das pessoas para não criar a familiaridade. Acho que vou orar agora, senão o tempo acaba. Deus dos céus e da terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu peço por todas as pessoas que estão conosco aqui. Tem gente dizendo, Pai, meu Deus, olha o que eu ouvi do Senhor aqui hoje, me esclareceu, me trouxe paz no meu espírito e alegria no meu coração. Então, Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa e entregar a vida deste homem e desta mulher nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Ainda consagro a que eu tenho sal, meu Pai, porque hoje ainda estaremos entregando sal nas nossas reuniões, e quem tiver o sal em casa, eu abençoo também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus, o nosso Pai. Obrigado, amém, graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, vou terminar. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Ficou até um pouquinho comprido aí o nosso vídeo, mas acredito que foi proveitoso, tá bom? Que Deus abençoe você. E se você hoje ainda, nesse dia de Natal, você fala assim, pastor Zé Maria, eu quero finalizar de acompanhar o vídeo, enviando uma oferta de gratidão a Deus para o trabalho da Igreja Identidade de Cristo. Eu vou deixar o número da chave Pix aqui no rodapé, e aí você anota essa chave e já manda a sua ajuda. Será muito bem-vinda. E olha, nós estamos precisando, tá? Nós estamos precisando, porque queremos fazer muito
em pouco tempo. Se você puder, hoje dê um presente para a obra de Deus. E esse presente que você vai dar para a obra de Deus vai nos ajudar a pagar o aluguel da nossa igreja aqui de Cuiabá, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.